Oi, gente, boa noite. Trazer uma mensagem para vocês que está em Romanos primeiro, tá? Versículo primeiro, capítulo primeiro, do versículo 16, tá? Que é onde Paulo escreve e ele diz o seguinte: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, tá? Primeiro judeu, né? Que Deus veio para os judeus, né? E também do grego, tá? Então, gente, essa palavra aqui, ela tá falando, o apóstolo Paulo tá falando, né, nessa epístola de Romanos, tá? Ele declara com grande clareza o porquê que ele não se envergonha do Evangelho de Cristo, tá? Em Romanos 16, Romanos 1, do versículo 16 e o 17, né? Também ele fala, tá? Porque é o poder de Deus, né? Poder de Deus para a salvação de todos, tá? Aí a parte B do versículo vai dizer para aqueles que crê, tá? Então, nós sabemos que tem a necessidade, né, das pessoas crerem. As pessoas precisam crer, né, e confessar Jesus Cristo, tá? Então, aqui ele está falando com bastante clareza sobre esse assunto. O apóstolo Paulo sabia não só o seu significado, como também o poder do Evangelho. Então, ele sabia que ele havia sido chamado por Deus e ele sabia também o que ele levava, né? Então, por isso que ele diz que ele não se envergonhava, né? Aqui, a parte do versículo diz, ó, porque não me envergonho, Paulo diz, tá? Paulo diz que não se envergonha do Evangelho de Cristo, né? Há pessoas que têm vergonha de falar sobre Cristo, do Evangelho, mas nós não temos que ter vergonha, né? Então o apóstolo Paulo, que ele não tinha vergonha, gente, porque ele sabia, né, que Deus havia manifestado o poder do Evangelho sobre a vida dele, quando chamou ele para libertar, né? Deixar de ser perseguidor e passar a ser alguém, né, que ia transmitir a palavra que libertava, tá? Então, Paulo tinha certeza que Deus libertava, então por isso ele não tinha vergonha, tá? Pois ele diz aqui na palavra, a parte B do versículo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, tá bom? Aí primeiro aqui ele fala os judeus e também dos gregos, tá? Então, gente, não devemos ter vergonha de anunciar, né? Igual o apóstolo Paulo, anunciador do Evangelho de Cristo, que liberta, que transforma, tá? Através, tá? De alguém que precisa, né? Como Paulo era um anunciador, tá? Do Evangelho de Cristo. E por isso o apóstolo ousado, né? E forte na sua divulgação do Evangelho, tá? Ele dizia que ele não tinha vergonha, porque é o poder de Deus para a salvação de muitas almas, tá, gente? Não, jamais nós podemos ter vergonha de anunciar, de falar que somos evangélicos, tá? De anunciar o nome de Jesus, o nome que salva, que transforma, né, e que liberta, tá? Então nós sabemos aqui que o evangelho não é abstrato e nem certo, né? Ele é definido, né? Bem definido, tá? Porque ele é o poder de Deus, como diz aqui a palavra, como a parte B do versículo que Paulo fala. É o poder de Deus para a salvação, tá? De todos, gente, aqueles que nele creem. Então o evangelho, ele é para todos, para os gentios. Nós somos os gentios, tá? Para todas as pessoas que crerem, né? Há necessidade de crer e confessar Jesus como seu Salvador, tá bom? E jamais nós podemos nos envergonhar, porque a palavra de Deus, ela é poderosa, né? Ela veio para todos aqueles que nele crê, que creem em Jesus Cristo, que só a salvação através de Jesus Cristo, tá? Então foi isso que Paulo escreveu aqui nessa carta, né? E falou, tá? Porque não me envergonho, ele diz aqui, ó. A justiça pela fé, ele diz aqui, ó, porque não me envergonho do evangelho, tá? Ele não tinha vergonha, não se envergonhava, porque é realmente o poder de Deus, né? Que o salvou, que o libertou, tá? E Deus o chamou para anunciar entre
né, judeus e gentios, tá? Lá no seu chamado. E aqui nessa carta ele fala, tá? Que Deus o chamou para levar, né, judeus e também do grego, tá bom? Então a salvação é para todos aqueles que crêem em Jesus Cristo, que Deus enviou seu único filho, né, para nos trazer a salvação, tá? Então essa palavra é uma palavra poderosa, palavra de transformação, de libertação, e o Senhor não faz acepção de pessoa, de nacionalidade, não. Deus veio para salvar a todos, tá? Então não perca a oportunidade, aceite Jesus como seu Salvador, tá? A palavra hoje foi em Romanos, capítulo 1 do versículo 16, tá bom? Onde Paulo diz que ele não se vergonha, né, do evangelho, tá? Porque esse evangelho é o poder de Deus, gente, que me libertou, né, que todos os dias nós temos a oportunidade de nos arrepender do nosso pecado, né, confessar o nosso pecado a Cristo, e ele é fiel, tá, para nos salvar, como disse aqui a parte B do versículo, porque é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que nele creem. Então, aceite Jesus como seu Salvador, não perca essa linda oportunidade. Boa noite a todos.